Você já se perguntou como uma nação que parece tão frágil consegue transformar uma guerra em uma mina de ouro? Uma história chocante emerge nos bastidores do conflito entre Rússia e Ucrânia, e ela envolve até mesmo soldados enviados para sua própria morte, tudo para um lucro obscuro. Prepare-se para descobrir a verdade oculta por trás de uma aliança perigosa que pode mudar o destino do mundo. Imagine a cena, soldados norte-coreanos retornando de combates na linha de frente. Kim Jong os recebe com homenagem, máscaras de bravura e heroísmo. Ele até ajuda um soldado que, supostamente, perdeu as duas pernas. Mas o que esse show de teatralidade não revela? Por trás da glória, há uma renovada parceria com Moscou, que está gerando bilhões para o regime de Pyongyang. Cada passo desses soldados no campo de batalha é um investimento que rende milhões, na verdade, mais de 20 bilhões de dólares já foram embolsados pelo líder norte-coreano. De que maneira? Desde outubro do ano passado, cerca de 15 mil soldados de Kim Jong têm sido enviados para lutar ao lado da Rússia. Inicialmente, focados em operações na região de Kursk, agora eles estão em primeiro plano, batalhando dentro do próprio território ucraniano. Sim, militares norte-coreanos estão diretamente na linha de fogo contra a Ucrânia, uma presença que nunca deveria acontecer. Como isso aconteceu? Fontes do Estado ucraniano confirmam que esses combatentes operam em várias frentes, inclusive no fronte de Sumy, com drones de reconhecimento e ajustes de fogo, tudo de dentro da Rússia. Você consegue imaginar? Soldados de uma nação isolada, fabricando e operando drones de alta tecnologia que ajudam a perpetuar uma guerra que eles nem sequer entendem totalmente. Vladimir Putin, desesperado, recorre a essa ajuda, enquanto, nos bastidores, uma verdade sombria se desenrola, milhares de crianças ucranianas sequestradas, ocultas por esse conflito sangrento. E enquanto isso, a Rússia ainda tenta disfarçar sua crise econômica, alegando baixas taxas de desemprego. Mas a verdade é outra, milhões estão morrendo ou fugindo, deixando a economia do país em frangalhos. Para preencher as vagas, Putin assinou acordos com a Coreia do Norte, enviando milhares de trabalhadores por míseros $2 por hora. E a cada dia de envolvimento, esse esquema se torna mais lucrativo. Pelo menos 12 milhões de projéteis de fabricação norte-coreana já foram entregues à Rússia, uma quantidade que, certamente, cresceu desde então. Contudo, nem todos esses projéteis funcionam perfeitamente, muitos ainda assim são vendidos, mesmo com defeitos. O que sobra, eles simplesmente descartam ou vendem barato, transformando o lixo bélico em lucro. Para Kim Jong, esse é um negócio milionário, mais de 20 bilhões de dólares só com essa guerra, uma quantia que coloca o regime à beira de uma prosperidade insuspeitada. Porque tudo isso é mais do que um lucro temporário, é uma estratégia antiga de manipulação. Assim como na Guerra Fria, Pyongyang usa a rivalidade entre Rússia e China para ganhar vantagem, jogando ambos contra o outro. Hoje, eles estão mais fortes, com uma relação que fortalece sua posição no tabuleiro internacional. Ao mesmo tempo, de forma surpreendente, aprenderam sobre guerra moderna e tecnologia avançada, formando uma força que, mesmo sem combate há décadas, se torna uma ameaça real. E o futuro? Kim Jong não pretende parar. Está preparando uma fábrica de drones e mísseis dentro de seu próprio país, com o objetivo de vender essas armas para Moscou. Relatórios recentes indicam que as fábricas já estão sendo ampliadas, reconfiguradas para produzir os novos modelos de drones russos, como os Girondrone, reforçando uma parceria que parece sem limites. No coração dessa história, há um conflito silencioso por poder, dinheiro e influência. Uma guerra que faz o mais pobre dos países ganhar bilhões, enquanto seus soldados, usados como peões, pagam o preço mais alto. E então, a grande pergunta permanece: até onde essas alianças podem chegar antes de cruzar um limite irreversível? Até que ponto a sede de lucro pode justificar a violência e o sofrimento de milhões? Essa história ainda está sendo escrita, e o que acontecerá a seguir? Vai tudo continuar nesse ritmo cruel, ou haverá uma virada que mudará o curso dessa narrativa obscura? Fique atento, porque o próximo capítulo pode revelar segredos ainda mais sombrios. Após mostrar uma imagem tocante de Kim Jong ajudando um soldado que perdeu as pernas, as pessoas podem pensar que essa cena reflete um ato de compaixão. Mas a verdade é bem diferente. Kim foi a principal razão pela qual esse soldado perdeu suas pernas.
Ele o enviou para a Rússia com a esperança de lucrar bilhões de dólares com Vladimir Putin. E o mais sombrio? O soldado não recebe nenhum desse dinheiro. Todo o valor vai direto para os bolsos de Kim e seus cúmplices. Desde outubro passado, quando a Coreia do Norte se envolveu oficialmente na guerra, Kim enviou entre 12 mil e 15 mil soldados para lutar ao lado dos russos. No começo, eles estiveram focados no combate na região de Kursk, onde a Ucrânia recuperou alguns territórios durante sua contraofensiva. Mas agora, esses soldados estão nas linhas de frente, combatendo dentro do território ucraniano. A Coreia do Norte está envolvida numa guerra na Europa, numa escala que ninguém poderia imaginar. Imagine só, o exército norte-coreano luta contra uma nação que até pouco tempo atrás não tinha soldados estrangeiros brigando oficialmente em seu território. Essa informação veio à tona através do Estado-Maior ucraniano, que divulgou provas concretas, inclusive imagens. Tropas norte-coreanas estão ajudando forças russas no fronte de Sumy, realizando reconhecimento e ajustando tiros de drones. Do lado de dentro da Rússia, operadores de drones norte-coreanos monitoram as posições ucranianas. A Ucrânia interceptou uma dessas comunicações de rádio durante um ataque com foguetes. Segundo o governo ucraniano, Moscou recorreu à ajuda de Pyongyang depois de sofrido pesadas perdas e uma ofensiva fracassada em Sumy. Para Kim Jong-un, ou melhor, para o regime norte-coreano, o custo em vidas humanas nem importa. Eles estão ganhando demais com essa parceria para desistir agora. O que realmente motiva Kim é o ganho financeiro exorbitante. Desde que se envolveram, estima-se que a Coreia do Norte tenha lucrado mais de 20 bilhões de dólares com a guerra. Isso inclui vendas de armas, soldados, munições, tudo. Uma parte significativa desse dinheiro vem do tráfico de explosivos e munições que, muitas vezes, nem funcionam direito, mas ainda assim, a Rússia paga por esses recursos. Tudo isso mostra uma realidade inacreditável. Kim usa a guerra como uma fonte de riqueza, enquanto seu povo vive na pobreza absoluta. É uma verdadeira troca de vidas por dinheiro, algo que poucos poderiam imaginar acontecendo na terra de um regime tão fechado e isolado. E o pior ainda está por vir. O regime de Kim está se preparando para expandir sua produção militar, incluindo fábricas de drones que deverão fabricar cópias dos avançados reapers americanos e outros equipamentos russos. Eles conseguem produzir o que for preciso, abastecendo uma máquina de guerra que só tende a crescer. Enquanto isso, a população norte-coreana vive na penúria. Mas Kim? Ele amarga bilhões em lucros, alimentando uma guerra que nunca foi sua. O que será que vem a seguir? Quais segredos esses regimes ocultam enquanto transformam um conflito devastador numa fonte inesgotável de riqueza e poder? Nos últimos anos, a mudança foi surpreendente. Antes, a Coreia do Norte estava à beira da extinção, isolada do mundo. Sua principal aliada era a China, mas essa relação era frágil e distante da força que hoje possuem com a Rússia. Agora, o jogo mudou completamente. Kim Jong-un descobriu uma estratégia poderosa, jogar China e Rússia um contra o outro. Assim, consegue usar essa disputa para alcançar resultados que só beneficiam seus interesses. Quem conhece um pouco de história sabe que essa tática de manipulação não é nova para Pyongyang. Durante a Guerra Fria, eles já jogaram os dois maiores blocos contra si, adquirindo vantagens estratégicas. E agora, essa manobra voltou a acontecer, alimentada por um conflito que Vladimir Putin não podia sustentar. Antes, a Coreia do Norte era uma nação isolada, à margem do mercado global. Hoje, ela mantém uma parceria econômica com a Rússia e coopera militarmente há anos. Mais do que isso, seus soldados têm visto de perto como é a guerra moderna. Desde o fronte, eles trazem relatos de uma batalha do século XXI, uma experiência inédita para um exército que não combate desde os anos 1950. Essa imersão pode transformar seu poder de combate, especialmente sob o comando de Kim, que precisa de soldados capazes de enfrentar as novas ameaças. Mas a transformação não para por aí. O país está enviando trabalhadores para a Rússia, especialmente para fábricas de drones. Uma operação silenciosa, porém altamente lucrativa. Recentemente, foi divulgado que a Rússia pretende trazer 12 mil trabalhadores norte-coreanos para uma zona industrial altamente estratégica, onde fabricam drones Saed, usados em missões de vigilância e ataques. E há um detalhe importante: Putin tem orgulho de anunciar que a Rússia mantém uma taxa de desemprego extremamente baixa.
Mas qual é o real segredo por trás dessa estatística? Está levando em conta os mortos e deserções? Ou o fato de que muitos trabalhadores estão sendo substituídos por mão de obra estrangeira, como os norte-coreanos, que ganham meros $2 por hora? Uma taxa de emprego baixa não revela a verdade toda. Pelo contrário, revela uma economia que está sangrando, com milhares de pessoas desaparecendo. E essa relação de cooperação pode se intensificar ainda mais, já que a Coreia do Norte está se preparando para produzir drones e mísseis dentro de seu território, destinados a fortalecer ainda mais a aliança com Moscou. Fontes do setor de inteligência ucraniano indicam que o governo russo já fechou acordos para ampliar sua capacidade de fabricação, usando as fábricas de drones de última geração, semelhantes aos Reaper americanos, para criar versões próprias dos veículos de ataque. Essa troca de tecnologia e mão de obra pode transformar o cenário de guerra que todos pensávamos conhecer. Mas alguém consegue imaginar até onde essa parceria pode chegar? Que segredo diabólico o Kremlin está escondendo ao fortalecer a força de trabalho estrangeira? E qual será o preço que o mundo pagará por essa aliança? O que acontece quando uma nação devastada pelo isolamento e pela fome encontra uma fonte de riqueza secreta no conflito mundial? A resposta pode estar escondida nas próximas movimentações dessa nação obscura, que hoje vê na guerra uma oportunidade de ressurgir. E o que Kim Jong-un e seus aliados têm planejado a seguir? Afinal, o jogo de poder está mais perigoso do que nunca. Após a participação de Norte Coreia nesta guerra, a economia do país virou um verdadeiro jogo de interesses. Uma bomba que poucos esperavam. O regime de Kim Jong-un, que parecia estar à beira do colapso, agora lucra bilhões de dólares com as ações militares. Como isso é possível? E qual o preço humano e ético por trás desse arranjo sombrio? Imagine uma nação onde soldados são enviados como mercadoria. Uns voltam mutilados, outros se perdem na linha de fogo. Mas a verdade por trás das câmeras de propaganda é outra. No palco oficial, Kim Jong-un aparece como herói. Em uma cerimônia emocionante, ele acolhe de volta seus soldados, elogia suas ações e até ajuda um que perdeu as pernas. Um momento de heroísmo, dizem os propagandistas. Mas o que eles esconderam? Por que aquele soldado perdeu as pernas? A resposta é devastadora. Ele foi enviado para alimentar os lucros de Kim, um pau-mandado de Vladimir Putin, que lucra bilhões com a guerra. O soldado não recebe um centavo disso. Toda a fortuna fica nas mãos do ditador e seus cúmplices. Desde que Norte Coreia se envolveu nesta luta, cerca de 12 a 15 mil soldados foram enviados para ajudar na frente russa. Inicialmente focados na região de Kursk, agora eles estão nas linhas de frente da Ucrânia. Imagens divulgadas pelo exército ucraniano mostram soldados chineses de drones e soldados norte-coreanos recarregando suas armas, ajustando ataques, uma presença que transforma a guerra europeia em palco de interesses secretos e negociatas obscuras. Como uma nação tão isolada consegue isso? Os próprios generais ucranianos confirmam, Moscou recorre a Kim. Após perdas e fracassos. Para Kim Jong, o custo humano é irrelevante. Quanto mais vidas destruídas, maior seu lucro. Dinheiro, armas, vantagens estratégicas que garantem sua perpetuação no poder. Quais os reflexos disso? Outros países apoiam Putin, como China e Irã, formando uma aliança que ameaça transformar a Ucrânia em palco de um conflito global. E a crise de Norte Coreia? Antes a nação de Kim era isolada, decadente, sem aliados fortes. Agora, ela joga suas peças com precisão, usando a guerra como oportunidade para fortalecer seu exército e sua economia. Os soldados devolvidos do fronte trazem tecnologia de guerra moderna, adquirindo experiência que há décadas não tinham sequer contato. Essa nova geração de combatentes será a arma secreta de Kim, que busca reinventar sua força militar. Mas há algo ainda mais surpreendente, a expansão de fábricas de drones na própria Coreia do Norte. Milhares de trabalhadores, pagos cerca de $2 por hora, estão embarcando para ajudar na produção de armas avançadas, como os sofisticados drones de direção de última geração. Um negócio que traz lucros incontáveis para Kim e seus aliados, que dominam esse mercado negro de guerra. E como tudo isso acontece? Putin abriu as portas, assinando contratos com a Índia para importar centenas de milhares de trabalhadores, preenchendo vagas de fábricas que antes eram impossíveis de manter ativadas.
Em troca, Moscou paga uma quantia ínfima, cerca de $2 por hora. Um valor que, na prática, só garante uma coisa: a maior parte do dinheiro vai para os bolsos de Kim Jong-un. Enquanto esses trabalhadores mal conseguem pagar suas próprias despesas. Um ciclo de exploração que alimenta um império de guerra, lucros exorbitantes e desumanidade. Quanto tempo essa história vai continuar assim? E qual será o preço final dessa loucura global? Você já pensou como um país considerado uma das nações mais pobres do mundo está se tornando uma potência por causa de uma guerra? Parece algo inacreditável, mas a realidade é que a Coreia do Norte, um país fechado e isolado, está lucrando bilhões de dólares com conflitos ao redor do mundo. E tudo isso está acontecendo enquanto o mundo assiste, sem perceber o verdadeiro alcance dessa aliança sombria entre Moscou, Pyongyang e outros parceiros ocultos. Tudo começou com os soldados norte-coreanos que estão deixando as linhas de frente russas para retornar ao seu país. Você consegue imaginar a cena? Em um clima frio, com o cheiro de fumaça no ar, esses soldados são recebidos com homenagens e discursos patrióticos transmitidos por uma mídia controlada. No vídeo, Kim Jong aparece sorrindo, apoiando um soldado que, segundo a narrativa oficial, perdeu as pernas lutando por uma causa maior. Mas, por trás de toda essa propaganda, há verdades sombrias que eles preferem esconder. Esses soldados não estão lá por acaso, eles foram enviados como mercadorias, peças de um negócio obscuro alimentado pelo Kremlin. E o que eles não mostram na televisão é que a perda dessas pernas foi resultado de uma estratégia de exploração cruel. Essas mesmas pernas que sacrificaram, agora ajudam a encher os cofres de Kim Jong. Desde outubro do ano passado, cerca de 15 mil soldados norte-coreanos foram enviados para lutar ao lado dos russos. Inicialmente focados em operações na região de Kursk, eles agora estão no fronte ucraniano, enfrentando um conflito europeu que poucos imaginaram ver acontecer. Você consegue sentir o clima tenso? Os sons de tiros, o cheiro de pólvora, a sensação gelada na pele de quem vê a guerra de perto. Muitos se perguntam, por que Kim, que arriscou a vida de seus soldados, está tão focado em lucrar com isso? A resposta é simples: dinheiro. Pelo menos 20 bilhões de dólares foram faturados por Pyongyang desde o começo do conflito. Como? Não apenas vendendo soldados, mas também uma quantidade absurda de obuses e munições, por exemplo, cerca de 12 milhões de projéteis entregues à Rússia até julho passado. E o mais assustador, uma parte dessas munições não funciona. Mas isso não importa, porque a Coreia do Norte não precisa se preocupar com desperdício. Ela vende essas munições falsificadas, e o pior é que a maior fatia do dinheiro vai para os cofres de Kim Jong-un. Imagine o impacto. Uma nação que antes recuperava seus recursos através de golpes na internet agora lucra bilhões vendendo armas e equipamentos militares. Os números impressionam. Antes da guerra, eles ganhavam, no máximo, 2 bilhões por ano com golpes digitais. Agora, apenas com a venda de armas e munições, conseguem 20 bilhões. E isso não parece parar por aí. Sabia que a Coreia do Norte está produzindo drones de alta tecnologia para exportar para a Rússia? De acordo com fontes ucranianas, eles já firmaram acordos para ampliar sua capacidade de fabricação. Fabricam cópias de drones americanos como o Reaper, e agora estão preparando versões do canhão aéreo Girondrone, que podem transformar ainda mais o cenário de guerra. E tudo isso, enquanto a Rússia, com a ajuda do Norte, tenta evitar derrotas e reforçar sua ofensiva. Por que esse dinheiro todo é tão importante? Porque alimenta um ciclo de exploração sem limites. Cada peça de equipamento, cada drone entregue, cada soldado enviado, reforça uma aliança clandestina que desafia o mundo e alimenta uma guerra que parece não ter fim. Uma guerra que, além de devastar vidas, está transformando um país pobre em uma potência financeira aceita, pois seus lucros parecem não ter limites. Quer saber o que vem a seguir? Kim Jong e seus aliados estão planejando expandir sua produção de drones e mísseis dentro do próprio território. E o motivo? Vender ainda mais para Moscou, que agora depende cada vez mais das mãos de Pyongyang. O futuro dessa aliança obscura pode mudar o jogo mundial de uma hora para outra, e a cada dia, aumenta a sensação de que estamos assistindo a um conflito de proporções globais, que poucos ousam entender por completo. Recentemente, descobri algo chocante sobre a parceria entre Rússia e Coreia do Norte.
Aumentaram a produção de drones em fábricas já existentes, agora reconfigurando-as para fabricar o Girondrone, uma versão russa do popular Said. Parece uma estratégia simples, mas as consequências são aterrorizantes. Imagine o som frio dos motores, o cheiro de metal queimado, enquanto essas máquinas de guerra tomam forma. Mas há mais por trás dessa aliança que ninguém revela. Além do envolvimento na produção de armas, há um lado obscuro que veio à tona recentemente em uma audiência no Senado dos Estados Unidos. Um segredo sombrio que poucos ousaram contar. A verdade é assustadora demais, a Ucrânia perdeu cerca de 19.000 a 20.000 crianças em territórios ocupados. E o que tem acontecido com elas? Muitas foram levadas de volta à Rússia, espalhadas por diferentes famílias, forçadamente adotadas. Mas o pior ainda vem. Algumas dessas crianças, especialmente os ucranianos, foram enviadas para campos de reeducação na Coreia do Norte. Foram documentados 165 desses campos, onde crianças ucranianas passaram por torturas, crueldades indescritíveis. Dentro desses locais, as crianças aprendem a destruir veteranos militares japoneses, que participaram de ataques históricos contra navios americanos na década de 1960. Imaginem o impacto psicológico. Um trauma profundo que viola sua dignidade. Sob o olhar cruel do regime, esses meninos e meninas, como Misha, de apenas 12 anos, ou Lisa, de 16, foram levados a lugares a mais de 9.000 quilômetros de casa, forçados a aprender o que não deveriam. Crianças que deveriam brincar, estudar, viver, agora carregam marcas de horrores inimagináveis. Esse é um capítulo macabro na saga de Putin, que mantém um mandado de prisão por crimes contra a humanidade por sequestrar crianças ucranianas. E o que tudo isso significa? Que por trás da fachada de uma guerra, há um esquema de exploração, de medo, de opressão. O que será que acontece com a esperança dessas crianças? Que futuro terão após tamanha crueldade? A verdadeira batalha, talvez, seja contra esse poder sombrio que avança disfarçado de conflito. O que ainda está por vir? A história que vou contar agora é assustadora e reveladora. Você sabia que, por trás de toda a propaganda e armamento pesado, existe uma rede secreta de crimes contra crianças? Sim, crianças ucranianas estão sendo usadas como peças em um jogo sombrio de poder e ganância. Isso tudo acontece enquanto o mundo assiste de longe, sem perceber a magnitude das atrocidades. Preparado para descobrir os detalhes que as autoridades evitam mostrar? Então, vamos lá. Desde o início do conflito, o mundo viu imagens de bombardeios, batalhas e estratégias militares. Mas há uma parte invisível que poucos conhecem. Rússia tem continuado a bombardear escolas e jardins de infância ucranianos com uma crueldade sem limites. É uma tentativa desesperada de destruir o futuro de uma nação, de impedir que jovens tenham uma educação e uma vida normal. E a situação só piora com a aproximação do Natal. Uma campanha foi lançada para ajudar a proteger essas crianças, oferecendo abrigo, geradores e ambientes seguros onde possam aprender e crescer. Mas o que realmente está por trás dessas campanhas? É uma esperança real ou uma fachada para algo ainda mais terrível? A verdade assustadora veio à tona em uma audiência no Senado dos Estados Unidos. Existem relatos de que milhares de crianças ucranianas foram sequestradas e enviadas a países como a Coreia do Norte. Não estão lá para aprender música ou artes, mas para serem usadas em centros de reeducação e experimentos que traumatizam e violam sua dignidade. Imagens de crianças sendo torturadas, crucificadas e treinadas para odiar seus próprios compatriotas chocaram o mundo. Tudo isso é fruto de uma operação coordenada, com esses menores se tornarem armas humanas em uma guerra de manipulação e poder. E o mais assustador? Muitos pensam que essas ações são apenas resultado da fome de poder de líderes autoritários. Mas a verdade revela uma trama ainda mais sinistra e impactante. Putin, alvo de ordens de prisão por crimes de guerra, está usando esses pequenos como peões em um jogo sujo de guerra silenciosa. Não são apenas bombas ou foguetes, são vidas, esperanças, futuros destruídos por uma soma de interesses obscuros. E enquanto isso, o mundo ignora o verdadeiro custo humano desse conflito sangrento. A pergunta que não quer calar, até onde essa monstruosidade vai? E quem será o próximo a pagar a conta?